Por que Lancelotti não é excomungado? Por mais que o título desse vídeo seja bastante polêmico, a verdade é que o padre Júlio Lancelotti já está metido aí em muitas polêmicas, vocês não acham? Então, meus irmãos, esse vídeo aqui é do Bernardo Kister e eu separei aqui alguns pontos importantes. Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou? Vocês viram o último fato que aconteceu com o padre Júlio Lancelotti neste vídeo aí? Luta não tem um elixir mágico. No tempo de Jesus tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos. Jesus não foi de nenhum desses grupos. E Jesus também não era católico, porque nem tinha igreja católica no tempo de Jesus. O catolicismo foi inventado depois do Constantino. Aí já vão me acusar de apostasia e de heresia. Então, isso não aconteceu agora. Pois é, pessoal, a polêmica aí foi essa. Olha só a quantidade de gente. Olha a quantidade de gente que estava aí dentro. Aí você vê uma fala dessa saindo aí de um padre. O que a pessoa vai aí pensar, né? O que ele está falando aí é verdade, não é isso? Automaticamente o pessoal vai pensar dessa forma, não é? Que estourou agora. Isso foi numa palestra no auditório Dom Agnello Rossi, na PUC Campinas, dia 30 de abril de 2025. Ou seja, nós estamos falando de um auditório que tem o nome de um bispo, numa pontifícia universidade católica em Campinas, um grande centro, com auditório cheio, proferido por um padre católico. Ou seja, tudo isso aumenta a gravidade extrema do que foi proferido pelo padre Lancelotti ali, que dispensa apresentações. Uma coisa que agrava muito mais ainda a situação, né? Neste único ato, ele nega que Cristo fundou a igreja, nega que a igreja existe desde o tempo de Cristo, com unidade, visibilidade, hierarquia, missão apostólica, e 3, nega que Pedro tenha sido constituído cabeça visível da igreja por vontade divina e não pela intervenção imperial de Constantino, nessa velha mentira, que agora aqui não vem ao caso desmentir, que eu já fiz isso 1 milhão de vezes. A bomba estourou só agora. E aí o que aconteceu? O óbvio, os fiéis da internet ficaram muito indispostos, muito chocados, com já um monte de atrocidades, né, em termos de escândalo que o padre Lancelotti fez para uma boa parte do mundo católico, e começaram a cobrar uma ação mais dura, aliás, alguma ação, né, de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo da Diocese de São Paulo. Que era o mínimo aí de se esperar. Você vê aí vários erros de heresia e não vai esperar que ninguém vai se manifestar, né? Isso daí é o óbvio, né? Só que daí, nada. Tic-tac, 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 o bispo, o arcebispo Dom Odilo não fez nada mais uma vez. Até que ele resolveu reagir. Ele botou a sua veste talar vermelha, brandiu a espada, chamou seus assessores. Dom Odilo prepara-se para punir Lancelotti e publica uma nota dizendo que a igreja foi fundada por Cristo. Assim, gente, a igreja católica é uma belíssima nota, é uma aula catequética o que eles fizeram ali, mas é ridículo. É como assim, vamos imaginar, acontece um crime no seu bairro, né, alguém vai lá, sei lá, rouba um banco. A polícia está lá, né, pronta para agir. De repente, ela vai lá e publica. Não, olha, é proibido roubar bancos. Roubar propriedade privada é errado. Que sentido tem isso? Isto não é uma reação. Isto é uma omissão disfarçada de ação. Ou seja, não, veja, olha, o que ele falou está errado. Mas não sequer menciona o fato. Na verdade, aqui ele está omitindo aquilo que é uma obrigação dele mesmo. É igual você ver aí seu filho de 7 anos falando palavrão na frente de todo mundo e você sendo o pai ali presente da situação e não corrigir ele. É a mesma coisa, né? Sequer menciona o caso do padre Lancelotti, sequer menciona o nome dele. Calma aí, gente. A ação do padre Lancelotti foi proferida numa universidade católica, por um padre católico, num auditório cheio, numa grande cidade como Campinas. Ou seja, não é uma opinião infeliz dita por acaso. Ele mesmo diz no final do seu vídeo: depois disso vão me acusar de heresia e apostasia.
Mas ele fala isso, meus irmãos, é porque sabe que não vai dar em nada para ele. Por isso que ele faz o que faz. Agora, igual aconteceu aí com o Frei Gilson, que ele uma vez aí foi cancelado por ter juntado 1 milhão de pessoas na live. Aí sim, o sistema faz de tudo para cancelar, né? Complicado. Sim, apostasia não é possível dizer, mas heresia formal, no meu entender, está no sentido pleno. Para mim, parece muito óbvio isso. Ou seja, o Código de Direito Canônico da Igreja, no cânon 751, diz assim, abre aspas, vamos botar o óculos, chama-se heresia a negação pertinaz. O que é pertinaz? Contínua, ou seja, consciente, não feita por acaso, que é o caso, porque ele reconhece que seria acusado. Depois de recebido o batismo, ou seja, tem que ser católico, portanto ele é, de uma verdade que deve ser crida com fé divina e católica. Bom, este foi o ponto que falta provar aqui. Ou seja, é de fé divina e católica que a igreja foi fundada por Cristo e não por Constantino, que o Pedro é sucessor que Pedro foi instituído por Cristo e que a igreja existe desde o princípio com visibilidade, unidade, hierarquia e missão apostólica? Bom, por óbvio, né? Assim, ou seja, o Concílio Vaticano I, eu poderia citar outros, mas o Concílio Vaticano I, na sua Constituição Pastor Eternos, lá de 1870, diz, abre aspas, o que Cristo Senhor, príncipe dos apóstolos e grande pastor das ovelhas, estabeleceu no bem-aventurado Pedro, apóstolo, para a salvação perpétua e do bem duradouro da igreja, deve permanecer perpetuamente. Ponto. Pacífico. Pedro instituiu a igreja tem missão apostólica. E sobre Cristo ter fundado a igreja, instituído a igreja, o próprio catecismo da igreja, o amarelinho, diz lá no ponto 765, 766, que Cristo instituiu a igreja. Ponto. Eu poderia parar aqui. Mas o catecismo continua dizendo, a igreja nasceu do lado aberto de Cristo na cruz. Não foi criada por Constantino, mas por Jesus. Por óbvio, né? Assim, claro que isso aqui Ou seja, é óbvio, tá na cara. Os documentos da igreja confirmam que Jesus fundou a igreja. Ponto. Agora, se vier aí alguém falar contra isso, é porque ou não é católico de verdade ou defende a teologia da libertação que o padre Júlio aí defende com unhas e dentes, né? Vamos dizer assim, né? É óbvio, eu não precisaria estar explicando aqui para vocês, ou seja, negar essa instituição divina é negar o próprio fato fundacional de Cristo e, portanto, cair fora da fé católica, ou seja, proclamar uma heresia conscientemente, negando um dogma infalível. Portanto, a heresia não só material, ou seja, não é só o conteúdo do que ele disse heresia, mas é formal porque ele fez isso de forma pertinaz, sabendo o que estava fazendo. E a pena para isso qual é? A pena é óbvia, a pena de excomunhão. Cisma, heresia, apostasia, excomunhão ipso facto, late sententia. Ou seja, de acordo com o cânon 1364, parágrafo 1 do Código de Direito Canônico da Igreja, o herege incorre automaticamente numa excomunhão, late sententia, né? Que não se trata apenas, vamos dizer assim, de uma pena que tem que ter um processo. Não, não, não. A pena dele é apenas assim, nem declarativa, inclusive, ele é auto-executória, ele se auto-excomungou. Ou seja, quando ele disse, vão me acusar de excomunhão e de apostasia, ele sabia que ele estava fazendo coisa errada. Mas aí eu fico pensando aqui, né? Por que um padre, sabendo o que está fazendo, falou isso? Será que tem algo maior do que a própria igreja que foi fundada por Jesus Cristo? Será que tem algo maior por trás disso? Estava falando coisa errada. Não retornou atrás, não se retratou desde abril até agora. Então é pertinaz. É pertinaz. Então quem profere publicamente negação de dogma revelado se exclui por esse mesmo ato da comunhão eclesial. Ou seja, não é que pode haver processo, não precisa, já está resolvido, é público, notório, não tem contestação. Não convém nem advertência, nada. Ou seja, a pena já existe pelo próprio fato consumado e público, para escândalo de todos os fiéis. Então, o que Dom Odilo tem que fazer agora? É muito simples. É só reconhecer o que o próprio Lancelotti declarou publicamente, de que ele proclamou uma heresia formal e material de forma pertinaz, portanto, se auto-excluindo da igreja a qual ele diz pertencer. Bom,
Basta saber se ele tem coragem de fazer isso, porque, afinal de contas, o padre Júlio Lancelotti tem muitos seguidores aí da TL pelo Brasil, né? Se ele tiver coragem, ele com certeza ele vai fazer. Ou seja, não dá para fingir que nada aconteceu, só publicar uma notinha dizendo o contrário do que ele disse. Isto não é justiça. Justiça é sum cuique tribuere, dar a cada um o que é seu. Ele não está recebendo o que é seu, que é a punição devida, segundo o direito da igreja, pelo crime que cometeu dentro da igreja, né? No âmbito eclesiástico. Porque, gente, isso é muito grave, porque induz os fiéis ao erro. Desmoraliza o magistério da igreja, desmoraliza o seu magistério, Dom Odilo. Nós, os fiéis, queremos o senhor muito bem, nós queremos a Diocese de São Paulo muito bem. E aí está o padre rompendo com a fé, induzindo os fiéis ao erro, assim, desmoralizando completamente o seu arcebispado em São Paulo, fazendo dizer que o senhor é um omisso, que não faz nada, que não cuida de nada. Ou seja, os fiéis podem estar pensando, né? Se Jesus não era católico, por que eu preciso ser? Uma coisa que eu fico imaginando aqui, né, é que antigamente nós católicos, né, a gente não tinha acesso a tantos documentos da igreja como a gente tem hoje. Tinha sim, né, mas era tudo em livros que você tinha que comprar. Eu acho que o maior inimigo hoje da TL é a internet, porque você tem todo o acesso aí na palma da sua mão, né? Documentos, informações, palestras. Hoje você tem tudo, né? Não é isso? Se a igreja foi fundada por Constantino, não foi fundada por Jesus. Portanto, eu posso ser discípulo de Jesus, viver com Jesus, ser plenamente santo, sem estar na igreja católica. Isso é escândalo gravíssimo. Infelizmente. É gravíssimo. Muito Ou seja, grave. não dá para publicar nota anônima em pessoal sem mencionar o Lancelotti, entendeu? Como se fosse um mal entendido de uma disputa dentro da universidade, coisa do gênero. Ou seja, o povo tem o direito de saber. Mais uma coisa, Dom Odilo e todos os fiéis católicos. Será que os sacramentos que ele está ministrando, e ele ministra os sacramentos na igreja que ele é pároco, né? São, de fato, de alguém que está dentro da igreja? Ou é feita por um sacerdote que se auto-excluiu da igreja publicamente por proclamar uma heresia formal e material? Cara, é claro que isso que ele está falando aqui é somente uma suposição. Mas se isso for verdade, então a gente está aí diante de um problema muito mais sério do que a gente imagina, né? Muito mais sério. Ou seja, a omissão pastoral de Dom Odilo até agora é um forte escândalo também para a igreja. Um duplo escândalo que a gente está vivendo. Com certeza. Então, assim, o seu dever como católico que está me assistindo agora é cobrar educadamente, pelo amor de Deus, o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, para que ele declare, apenas declare, reconheça a excomunhão late sententia, a excomunhão automática do padre Lancelotti. O e-mail dele é esse que você está vendo na tela, chancelaria@arquisp.org.br. Você vai mandar um e-mail agora aqui, agora para lá. Senhor Dom Odilo Scherer, né, Vossa Eminência, peço aqui em virtude do escândalo o padre Lancelotti que pediu para, falou que Jesus não fundou a igreja, gostaria de manifestar a minha opinião de que ele precisa ser excomungado, etc e tal. Muito obrigado, fulano de tal. Porque assim, eu até tenho, Bernardo, o e-mail pessoal de Dom Odilo. Tá? Eu tenho aqui comigo. Mas eu não vou divulgar publicamente, não vou fazer essa sacanagem. Porque assim, essa nossa ação é institucional, é leiga, respeitosa. Porque os fiéis, segundo o direito da igreja, no cânon 212, parágrafo 3, os fiéis têm o direito de manifestar aos pastores da igreja a sua opinião. Opinião. Aqui, diferentemente do pessoal que são tradicionalistas, né, que querem ver aí o circo pegando fogo, o Bernardo pede para que a manifestação seja bastante respeitosa, que é o óbvio diante de um erro gravíssimo, né? E se você ainda não se manifestou, agora é sua vez, meu irmão. Depois de você terminar de assistir a esse vídeo aqui,
vai lá e mande o e-mail, né? Eu vou deixar aqui, ó, nos comentários, né? Nos comentários não, na descrição aqui desse vídeo, ok? No que toca o bem da igreja e torná-la conhecida aos outros fiéis. É o que eu, Bernardo, estou dando, a minha opinião. E saiu um vídeo agora que viralizou bastante nas redes sociais do Miguel Kazan, que inclusive é do MBL, o Movimento Brasil Livre, e esse menino tá falando que tem que pegar a denúncia e fazer não sei o que, mandar pro Vaticano. Gente, eu entendo a sua boa vontade, parabéns, cara, muito boa a sua exposição que você deu pro caso, sensacional, tem que fazer isso mesmo, mas o problema é o seguinte: quando você faz uma pressão de cima para baixo, você está querendo resolver dois problemas enquanto você poderia estar resolvendo um. Ou seja, você está querendo resolver um problema do Lancelotti atingindo o Dom Odilo por cima, ou seja, a sua denúncia tem que chegar no Vaticano, tem que ser lida, vão considerar o caso do Lancelotti, pensar no que Dom Odilo, e Dom Odilo chega lá, conversa, acabou o problema. Ou seja, pela técnica dos grupos de pressão ensinada por Gene Sharp, ou seja, você tem que atacar, entre aspas, sempre a instância mais próxima de decisão do problema. No caso do Lancelotti, o que está acima dele é quem? O arcebispo. E o arcebispo cede à pressão, sim. Eu, N vezes, já consegui pressionar positivamente Dom Odilo a fazer certas coisas, apenas publicando vídeos e fazendo as pessoas pressionarem, como estou fazendo neste aqui. Então subir até o Vaticano com um monte de e-mail, levar papel lá, vai adiantar pouco. Eu espero que ajude, se fizer alguma coisa, excelente. Mas assim, 99,9% de chance que não vai dar em nada. Se der, é porque realmente o Papa Leão mudou as coisas. Mas eu acho que não vai dar em nada. Então assim, mude a sua abordagem e não venha, vou levar sua denúncia para o Vaticano. Também assim, uma coisa meio orgulhosa, baixa um pouco a bola, tá? Então assim, vai lá pressionar Dom Odilo, mandar e-mail, fazer manifestação, botar, como é que se diz, outdoor, programa de rádio, artigo no jornal, vídeos no YouTube, entendeu? Camisetas nas mídias. Esse tipo de coisa funciona muito mais, porque ele está preocupado muito mais, acho eu, com a sua reputação, do que com uma pressão no Vaticano, que com uma ligação ele resolve. Aqui é como você quisesse aí fazer igual aqueles protestantes, né? Por que eu preciso ir a Maria se eu posso pedir direto a Deus, né? É mais ou menos isso aqui que ele quis dizer. Tá bom? Fica a dica aí. O que está em jogo aqui, mais uma vez, não é a glória ou a má fama do Lancelotti. É a validade dos sacramentos. É o escândalo da igreja. É a sua autoridade que está sendo questionada, Dom Odilo. Ou seja, se o sacerdote prega publicamente uma heresia no auditório, na PUC, com um auditório com o nome de bispo, e continua exercendo esse mistério sem correção, a confusão e a convulsão é intolerável. Quem que está falando em nome da igreja? O Papa Leão e o magistério ou o Padre Lancelotti? Quem que é o responsável por transmitir a fé apostólica? O Lancelotti ou Dom Odilo? Hein, Dom Odilo? Eu estou falando assim, numa boa com o senhor. Ou seja, o senhor é guardião da igreja particular de São Paulo. Então o senhor tem que contestar, não só com esses comunicados pífios que apenas provam, ou pelo menos apontam a fraqueza da sua administração, mas não, o senhor tem que agir com autoridade apostólica, o senhor é bispo, o senhor é cardeal, meu Deus do céu. O senhor quase foi papa já uma vez. Então assim, é zelo pela salvação das almas, pela doutrina, por tudo que eu já falei. Ou seja, o silêncio administrativo é pecado de omissão. Ou seja, a omissão, segundo o cânon 13 e 21, parágrafo 2, também é punível, Dom Odilo, numa situação como essa. Tão nocivo quanto aquele que está errando. Então dizer que a igreja foi fundada por Cristo numa nota é óbvio. Isso aí está em qualquer lugar, todo mundo sabe. Então assim, não dá. Tem que reconhecer a excomunhão, ipso facto, tem que suspender suspendê-lo do exercício do ministério e restaurar a ordem da fé proclamando a verdade católica. Entendeu? Porque assim, já cometeu escândalo demais no seu ministério, ideologicamente, com LGBTismos também, né? Mas não vamos entrar no caso, só isso aqui desse vídeo já basta. Entendeu? Ou seja, já gastou aí todas as chances aí de se redimir, certo? Para muita gente que não sabe isso aqui, meus irmãos, isso daqui é muito sério, gente. Tanto pro Padre Júlio como pro Bispo Dom Odilo. Provavelmente já devem ter aí uma enxurrada de mensagens aí na caixa de e-mail dele agora. E com certeza ele tá numa verdadeira sinuca de bico, né?
Com certeza. E o chefe da igreja de São Paulo não faz nada. Não tem investigação, silenciamento, tudo. Então, qualquer coisa menos do que isso é omissão, é indiferença, com carinha de prudência fofa, entendeu? E nesses tempos de confusão louca que nós estamos vivendo, né, ser omisso ou indiferente é o que de pior pode ser feito para a nossa igreja. Então, Dom Odilo, em nome de Jesus Cristo, pela intercessão da Virgem Maria Santíssima, puna justamente o padre. O senhor vai estar fazendo justiça. E depois aguente o choro da mídia. Porque um dia, perante os céus, o senhor vai ter que dar conta de tudo que o senhor fez aqui ou deixou de fazer. Tudo que nós fizemos, né? Atos e palavras, pensamentos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Tire esse peso das suas costas e, por favor, faça o que é certo. Olha, vou dizer, hein, ó. Parabéns para o Bernardo Kister, que ele deu uma verdadeira aula de como se manifestar aí diante de um problema que há anos vem dando muita confusão dentro da igreja, que são os absurdos aí do padre Júlio Lancelotti. Então, meus irmãos, aqui, se você gostou desse conteúdo, não deixa aí de dar aí o seu like, compartilhar aí com seus amigos. Então, nós nos vemos no próximo vídeo e que viva Cristo Rei!